Luz verde aí. Bom dia. Vira para cá, por favor, esse receptor aí. Vira para cá. Isso, quero ver ficar de olho nessa luzinha verde. Deixa aqui. Entrando aqui ao vivo, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, para a nossa aula da jornada Blindagem Emocional. Aqui seu amigo João Almeida, entrando aqui para mais uma aula, essa aula agora grátis, para aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Então estamos aqui nas duas plataformas, e você que for chegando aí vai dando um shalom no Facebook, vai dando um salve aqui no Instagram, e vamos juntos aprender nesse dia sobre blindagem emocional. Tivemos agora, nesse último sábado, a nossa jornada blindagem emocional. Ela aconteceu, a sua primeira etapa da jornada blindagem emocional, e foi muito poderosa. Graça e paz, Luciene, bem-vinda. E Vera também, bem-vinda. Pessoal que está chegando aí. Hoje a gente vai ter participação daqueles que vão estar assistindo lá no final. A gente vai estar abrindo aí para perguntas e também um bate-papo aqui ao vivo pelo Instagram. Pessoal do Instagram, o áudio tá legal para vocês? Me responde aí, dá um ok aí, se o áudio tá bom, porque eu não estou usando o microfone para o Instagram, estou usando o microfone apenas para o Facebook. E aí no Facebook, eu acredito que o áudio esteja bom. Então o pessoal que também está no Facebook aí, dá um ok aí, como é que tá o áudio para vocês, está ok? O pessoal que está entrando pelo Facebook, diz aí, o áudio tá bom, porque nós estamos acompanhando. Na última gravação, o microfone ficou falhando, ficou horrível. A gente teve que cortar 15 minutos de live. Tem 15 minutos a gente teve que cortar e perdeu muito, né? Eu pensei em refazer a aula. Graças e paz, Antônio, seja bem-vindo, querido. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe. Pessoal aqui do Instagram e o pessoal também do Facebook. A nossa live de hoje é sobre o tema blindagem emocional. Você conhece a jornada blindagem emocional? Não conhece ainda? A jornada blindagem emocional é um treinamento que ensina as pessoas a blindar as suas emoções para que elas possam lidar com situações que venham tentar roubar a saúde emocional dela. Nós fizemos a nossa primeira etapa desse curso que aconteceu no sábado passado. Agora a segunda etapa vai ser no sábado, dia 25 de abril. Se você quiser fazer parte desse curso, ainda tem como entrar. O valor permanece o mesmo, nós não alteramos o valor. Todas as três etapas, elas estão saindo por R$70 se você pagar à vista e R$90 se você pagar separadamente. Nós fizemos a primeira etapa, que foi o que é a jornada blindagem emocional. Também falamos sobre a maldição da expectativa, estabeleça limite nos seus relacionamentos, vencendo a dependência emocional e lidando com pessoas tóxicas, como identificar pessoas tóxicas. Foi um tempo assim de aprendizado abençoador demais, e nós podemos aprender muito nessa jornada. Essa aula hoje é grátis, e essa aula de hoje ela vai mexer conosco. Na primeira etapa da jornada blindagem emocional, nós falamos muito sobre a influência das outras pessoas nas nossas vidas, né? Como as outras pessoas acabam influenciando a nossa vida, né? Bem-vinda aí, Nara, que Deus te abençoe. Núbia, querida. Então, todos aqueles que estão chegando aí, bem-vindos. Então, nós falamos sobre como outras pessoas podem nos afetar. Mas hoje, a aula de hoje, ela vai falar um pouquinho sobre você não é o centro do universo e livrando-se da síndrome de ser Deus. A gente vai falar um pouquinho, né? Por quê? Porque muitas vezes nós ficamos procurando culpados porque estamos mal ou estamos doentes emocionalmente. Mas eu descobri que na maioria das vezes a responsabilidade é totalmente nossa. Isso mesmo. Vou explicar porque hoje, vou falar o porquê disso hoje. Tem um texto que eu gosto muito da palavra de Deus que diz assim: de que se queixa o homem vivente, queixe dos seus próprios pecados. E pecados não é só quando nós cometemos transgressões contra Deus. Às vezes nós pecamos contra nós mesmos. Quando? Quando nós queremos
ser o que as pessoas esperam que nós venhamos ser e muitas vezes anulando a nossa identidade, anulando aquilo que nós somos. Na jornada Blindagem Emocional, eu gosto sempre de fazer uma introdução falando que nunca houve uma geração tão bonita quanto a nossa. Nunca houve. A nossa geração é a geração mais bonita que já existiu. E aí você olha nas fotos, você vê que numa foto você conta quase todo mundo é bonito. Nas fotos de antigamente, das gerações passadas, você olhava e você via que as pessoas elas não eram tão bonitas assim, né? Elas tinham... a gente salvava assim, 1, 2 ou 3 que era bonito. A nossa geração é a geração mais bonita que já existiu. E o paradoxo disso tudo, né, em contrapartida a tanta beleza exterior, nunca houve uma geração tão doente como a nossa. Nossa geração é muito doente. Nossa geração, ela vive adoecida emocionalmente. É uma geração que lota os consultórios de psicologia e estão buscando ajuda porque as pessoas não conseguem se manter em relacionamentos, elas não conseguem criar os filhos mais, elas não conseguem se relacionar no emprego. Então, nós temos uma geração que é muito adoecida, que é muito carregada de problemas. Pessoal, confirmou como é que está o áudio? Tá ok? Qualquer problema no áudio aí, vocês me sinalizem para que eu troque a pilha aqui do meu microfone sem fio, ok? Então, uma geração que é muito doente. E essa geração doente, ela tem sofrido demais, porque muitas delas se refugiam na religião para tentar resolver os seus males emocionais, mas elas, ao chegar na igreja, muitas vezes são abusadas emocionalmente também. E nesse abuso emocional que muitas vezes acontece, né, da autoridade espiritual excessiva, das regras estabelecidas pela religião, a pessoa acaba se perdendo no caminho e ao invés de ter um contato verdadeiro com Jesus, que é o único médico dos médicos, que pode sarar a alma, que pode mudar o coração das pessoas, elas acabam tendo um relacionamento com a religião. E no relacionamento com a religião, você vai sofrer sempre. E uma das causas, muitas vezes, de nós termos problemas emocionais é porque nós temos a síndrome de ser Deus. O que é querer ser Deus? É achar que nós temos o controle de tudo. E aí eu tenho uma má notícia para dar para você nessa manhã. Você não tem o controle de tudo. Você não tem como controlar as circunstâncias, você não tem como controlar a ação e a reação das pessoas. E quando você tenta manter o controle do que as pessoas fazem, você acaba sendo invasivo nos seus relacionamentos, e sendo invasivo nos seus relacionamentos, você acaba sofrendo mais, porque as pessoas elas vão perceber que você quer tirar a identidade delas. Então, uma das características da síndrome de ser Deus é quando a gente quer ter o controle de todas as coisas. E aí eu quero falar para você, você não pode ter o controle de tudo. Você não tem o controle das ações, das reações, você não tem o controle da fidelidade das pessoas, você não tem o controle da maneira como as pessoas vão agradecer você, né? Você não tem o controle disso. Não tem como você controlar essas questões, sabe por quê? Porque, infelizmente, não dá. Nós somos seres limitados. E aí o meu conselho hoje, eu quero que você guarde agora o que eu vou falar. Preste bem atenção no que eu vou falar, porque o que eu vou falar agora é uma chave de revelação. Uma chave, ó. Uma chave. Que vai girar aqui, ó, no seu entendimento, vai destravar sua mente para entender um princípio. Você é um ser espiritual. Isso é claro, a Bíblia diz isso. A sua espiritualidade vem antes da sua humanidade. É assim que Deus criou o homem. Primeiro espírito, depois alma, depois corpo, depois alma. Junção do espírito com o corpo surgiu a alma. É assim, não vou falar disso hoje, ok? Shalom, Elisângela. Então, preste bem atenção no que eu vou falar para você. Pega isso aqui. Você é um ser espiritual, mas você flui mais nas suas relações, na sua humanidade. Então, preste bem atenção. Reconheça a sua humanidade. O que é reconhecer a minha humanidade? É reconhecer as minhas limitações, reconhecer que eu não tenho o controle de tudo, reconhecer que eu não posso governar a vida das pessoas, Deus não me deu esse direito. Reconheça a sua humanidade, reconhecer que eu também erro, reconhecer que eu não tenho como segurar o mundo em minhas mãos, nem o meu mundo, nem o mundo de ninguém.
reconheça a sua humanidade, mas não use ela como uma desculpa para sofrer ou para viver uma vida lá embaixo. Então a humanidade é uma realidade para mim e para você. E quando é que a pessoa desenvolve essa síndrome de ser Deus? É quando ela quer ter o controle de tudo. E por que a pessoa quer ter o controle de tudo? Porque nós não queremos nos ferir, nós não queremos nos decepcionar, nós não queremos ser entristecidos. E tudo isso vai acontecer, inevitavelmente vai acontecer. Você vai se ferir, você vai receber afrontas, você vai ser decepcionado, as pessoas vão te entristecer, isso é fato. E quando nós temos essa síndrome de querer ser Deus, nós nos colocamos em uma posição que quando as coisas saem do nosso controle, nós ficamos desesperados. Bem-vindo, minha querida amiga Júlia Oliveira. E Júlia Oliveira é psicóloga e também faz parte da nossa equipe do Jornada Blindagem Emocional. Fica aí, amiga, que daqui a pouco eu vou estar abrindo para a gente falar aí com pelo menos 2, 3 pessoas por vez. A gente vai estar abrindo, se você estiver ainda aí, você dá uma palavra aqui nessa live sobre esse tema. Hoje é livrando-se da síndrome de ser Deus e você não é o centro do universo. Estou falando da primeira parte ainda. Pastora Júlia tem um canal no YouTube. Se você quiser ser abençoado também com ensinos poderosos, tanto ela quanto o meu amigo pastor Josivaldo, que é o esposo dela, tem um ministério lindo na área de família, cuidado de pessoas. Entra aí no YouTube, procura Josivaldo Oliveira, Júlia Oliveira, que você vai encontrar o canal deles. Assina o canal e com certeza você vai receber um conteúdo poderoso que vai te abençoar grandemente, tá bom? Então, voltando aqui, quando é que eu tenho essa síndrome de ser Deus? Quando eu quero ter o controle de tudo. E por que nós queremos ter o controle de tudo? Quando nós assumimos essa posição, nós começamos a querer governar a vida das pessoas, começamos a querer fazer com que as pessoas sejam ou se encaixem naquilo que a gente acredita que elas têm que ser para nós. E não é assim. Deus, no seu poder, no seu caráter, ele tem fundamentos que estabelecem o seu caráter com justiça. Um deles é que Deus não altera o direito de escolha das pessoas. O que isso quer dizer? Quando você desenvolve essa síndrome, muitas vezes você quer fazer coisas que Deus nem faz. Por exemplo, quando Saul erra e ele comete seus erros, Deus então rejeita ele e Samuel fica ali insistindo como que quisesse ser melhor que Deus. E aí então Deus diz para Samuel: Samuel, até quando você vai ter misericórdia de Saul, havendo eu rejeitado? Até quando? Então ali Samuel está querendo ser mais que Deus. E uma das coisas que eu preciso fazer é entender que eu não sou controlador da minha vida, nem da vida de ninguém. Eu tenho poder de decisão na minha vida, mas Deus controla tudo. Isso é fato. Então, muitas pessoas têm sofrido justamente por isso, porque quando as coisas saem da ordem que ela estabeleceu, ou o programa não funciona da maneira como elas pensaram, então elas começam a entrar em crise. E a pior coisa que existe é quando você perde o controle das suas emoções. Quando você começa a deixar as suas emoções na mão de outras pessoas. Quando você começa a deixar que outras pessoas venham reger a sua vida por meio de situações que Deus não abençoa. Então, primeira coisa que eu preciso aprender, e aí como a live ela não vai demorar tanto, nós vamos levar 30 minutos falando e mais uns 10, 15 minutos abrindo para perguntas e também para uma interação aqui com pessoas que desejarem. Então, primeira coisa que eu quero que você entenda é algo importante. Vamos lá? Eu não tenho o controle de tudo. Eu sou um ser limitado. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajustar as minhas reações, as minhas limitações, para que eu não venha sofrer quando as coisas saem do meu controle. Por exemplo, quando eu perco alguém. Quando você perde alguém. Como essa perda acontece? A perda de alguém na nossa vida pode acontecer através da morte, por exemplo. E por meio da morte a gente sofre muito. A minha dor mais profunda com a morte foi quando meu pai morreu. E isso tem 3 anos, vai fazer agora. Quando meu pai morreu, eu sofri muito. Mas eu já tinha esse entendimento de que eu não tenho o controle da vida.
Eu não tenho como manter as pessoas na minha vida para sempre. Não tenho como fazer isso. Então o que aconteceu? Quando meu pai morreu, eu aceitei o fato da morte porque eu desenvolvi alguns conceitos de blindagem emocional que me protegem quando alguém que eu amo morre. Um deles, um dos mais importantes. Elisângela está dizendo, eu perdi pai e mãe. Um deles, Deus nunca disse que as pessoas ficariam conosco para sempre. Nunca. Nunca. Então, pessoas são um presente de Deus, que duram um tempo, eles vêm com prazo de validade. Às vezes, o prazo de validade dura 50 anos, 60 anos, olha que tempão. Teve gente que não viveu um dia, um mês. Então, eu louvei a Deus pelo tempo que Ele me abençoou com o pai que eu tive, com aquele presente de Deus, que durou 70 anos, 69 anos, 70 anos. Shalom, querido Valmir. Então, esse tempo foi um tempo muito bom. Eu não me apeguei a outra coisa. Bem-vindo aí o pessoal de Itaperoá. Então, eu não me apeguei à morte, mas eu me apeguei ao presente da vida e o tempo que durou. Então, Deus nunca disse que as pessoas ficariam conosco para sempre, apesar da gente querer. Então, uma das formas de perder é quando alguém morre. Outra forma de perder é quando alguém vai embora da sua vida. Quando alguém sai da sua vida por algum motivo, abandonou você, o pai que foi embora, o marido que foi embora, o namorado que foi embora, o amigo que foi embora. Como é que a gente lidar com isso? A primeira coisa é entender que quando as pessoas se vão, elas têm o direito de ir. Que ninguém deve permanecer conosco para nos satisfazer. E aí entra o segundo ponto da nossa aula. A gente está juntando aqui os dois pontos, que é: você não é o centro do universo. O mundo não tem que girar ao seu redor. Mas nós queremos que tudo aconteça ao nosso redor. A gente fica aqui no meio e nós queremos que as pessoas à nossa volta nos favoreçam. Só que o primeiro conceito de blindagem emocional, para romper com esse entendimento, né, de querer ser o centro de tudo, é deixar de viver para si mesmo e começar a viver a vida de maneira coletiva. O ser humano, ele tem algumas necessidades. Uma das necessidades do ser humano é a necessidade de pertencer. Nós queremos fazer parte. E quando somos excluídos ou nos sentimos excluídos, nós adoecemos, se não sabemos lidar com a exclusão, é claro. Mas, muitas vezes, nós, para mantermos as pessoas perto da gente, é um desafio. Para mantermos as pessoas perto da gente, é um desafio muito grande. O Cordeiro está dizendo o seguinte: perder quem está vivo ainda é bem pior. Verdade. Então, por que é pior perder quem está vivo? Porque muitas vezes essa perca acontece por meio da ingratidão, da traição, do abandono. E às vezes administrar isso emocionalmente é pior realmente, né? O que o irmão falou aí realmente tem sentido. E qual é a maneira que eu posso blindar a minha alma? Eu aprendi com Jesus, e eu falei aqui no nosso curso fechado. Se você não conhece ainda o curso fechado, chama no privado aí, que a gente está na primeira etapa ainda e o conteúdo é muito mais profundo. A gente tem um grupo de acompanhamento pelo WhatsApp, pelo Telegram. Ainda dá para você assistir todo o conteúdo inicial que já foi dado e os dois que serão ao vivo e vão ficar gravados também. Então eu aprendi por meio de Jesus, e aí nós falamos no nosso curso da Jornada da Blindagem Emocional, que Jesus é o nosso padrão. Jesus, ele é o nosso modelo. E ele nos ensina sobre isso. E aí a parábola que me ensina a deixar as pessoas a irem da minha vida é a parábola do filho pródigo. Acredito que todos vocês que estão aqui conhecem. Então, a parábola do filho pródigo fala sobre isso que eu estou falando. É um filho que deseja ir embora, que deseja abandonar o pai, pegar a sua herança e ir embora. E aí, as lições da parábola do filho pródigo nos ensinam muito. Bem-vindo, meu querido Otávio. Bênção de Deus, saudade de você, negão. Um beijo no coração. Preciso te ver, rapaz. Parece aqui Salvador. Então, é muito importante nós entendermos. Bem-vinda aí, doutora Ana Paola Gato. Essa mulher aí é uma médica aqui em Salvador, fera. Deus abençoe grandemente. E na nossa jornada da blindagem emocional, nós temos ensinado: você não pode evitar que as pessoas saiam da sua vida.
é quase impossível você evitar isso. E quando eu não posso impedir que as pessoas vão embora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me preparar para a perda. E me preparar para a perda não é aceitar a perda me sentindo culpado, porque as pessoas vão embora, seja o marido que vai, seja o amigo, e muitas vezes nós perdemos a linha da vida quando nós começamos a querer segurar as pessoas, controlar as pessoas, mantê-las em nosso mundo. Isso nos leva a viver uma vida de aprisionamento. Então eu estava conversando com a pessoa da Jornada Blindagem Emocional que fez o nosso curso, e essa pessoa disse para mim assim, Joaldo, eu perdi meu marido, ele me traiu, ele foi embora, depois de 25 anos de casado, depois disso a minha vida acabou. E aí eu assisti o curso e estou aqui conversando com você e eu preciso de ajuda, como é que você pode me ajudar? E nós começamos a ajuda primeiro resgatando o emocional da pessoa. O que é resgatar o emocional? É fazer a pessoa voltar a ter a vida dela, a viver a vida dela. Por quê? Qual é o erro que nós cometemos quando alguém vai embora? Nós vivemos a nossa vida totalmente centralizada no condicionamento que essa pessoa nos dava. Então, a gente entra num mundo onde a gente começa a colocar aquela pessoa como a base do nosso mundo. E é um erro. Você não pode colocar a sua felicidade nas mãos de ninguém. Você não pode colocar o seu destino nas mãos de ninguém, porque você é único, você é única. Então, se você faz isso, você coloca nas mãos de outra pessoa a sua felicidade. Se você coloca nas mãos de outra pessoa, quando ela se for, de alguma maneira, seja pela morte, seja pela perda, de qualquer maneira, a tendência é que emocionalmente você adoeça. E o que é blindar as minhas emoções? É aprender, como eu falei na parábola do filho pródigo, Jesus ensina, quando o filho quer sair de casa, a primeira coisa que o pai faz, o pai deixa ele ir. E ele vai. E uma lição que eu aprendi, se as pessoas saíram da sua vida, e aí o John Maxwell, que é um treinador de liderança que eu acompanho há alguns anos, o John Maxwell ele diz que pessoas não abandonam lugares, pessoas abandonam pessoas. Elas abandonam você por vários motivos. Um deles é que talvez elas acreditam que você não sirva mais para o mundo delas, infelizmente, e elas descartam você. Outro motivo é porque elas talvez conseguiram o objetivo que elas tinham ao se aproximar de você, e você vai ter que conviver com isso, vai ter pessoas que vai se aproximar de você só por interesse. Como está dizendo aqui meu amigo, usar as pessoas como muleta para nos sustentar é um perigo, é um dos grandes erros que nós temos. E a blindagem emocional começa quando eu entendo alguns fundamentos que me fazem ser uma pessoa que governa o meu mundo sem querer ser Deus. Então nós estamos falando sobre se livrar da síndrome de ser Deus, se livrar de querer ser o centro do universo, mas você precisa ter o controle do seu mundo. Você precisa governar as suas emoções. Como é que eu começo a governar as suas emoções? A primeira coisa é entender que Deus criou o homem para governar, para liderar. Quando Deus cria o homem, ele libera duas bênçãos fundamentais sobre todo o homem. Isso não tem nada a ver com religião. Isso que eu estou falando aqui tem a ver com a criação divina. Então, quando Deus criou o homem, Deus disse, você vai governar e você vai se multiplicar. São duas bênçãos. A gente governa e quem não governa é governado. Quem não influencia é influenciado. E quando é que uma relação ela é tóxica? É quando alguém governa seu mundo e você permite isso. E aí, como disse meu amigo aí, dependência emocional. A dependência emocional, ela gera essa prisão que leva as pessoas a sustentarem a sua vida na força de outros. Então, não vai valer a pena. E aqui, para a gente fechar, porque a gente só tem 2 minutos, vamos abrir para perguntas. Livre-se da síndrome de ser Deus, ou seja, não queira ter o controle de tudo, você vai se frustrar com as pessoas, você vai se cansar, vai ficar estressado, depressivo. Entenda que as pessoas têm liberdade. E o verdadeiro amor é dar às pessoas liberdade, não prendê-las. A liberdade é um presente que Deus nos deu, que nós devemos retribuir às pessoas. Até porque a palavra submissão, você já ouviu falar de submissão? Submissão não é para escravos. O escravo não tem que submeter, o escravo tem que obedecer porque ele é escravo.
Existe uma diferença entre submissão e subserviência. Na escravidão existe subserviência, que é quando você tem que obedecer a todo custo, você é escravo. Mas a submissão é para livres. Então, se alguém tiver que se submeter a você e ao seu mundo, vai fazer por dois motivos. Vai fazer porque te ama e porque tem admiração por você. Quando não existe amor e admiração, o relacionamento está fadado ao fracasso, seja em qual nível for. Quando é que o relacionamento começa a entrar em fragmentos? Quando nós deixamos de ser admiráveis. E isso pode acontecer não porque a gente mudou, mas porque a pessoa nos conheceu melhor. E às vezes ela criou uma expectativa ilusória. Na primeira aula do nosso curso da Jornada Blindagem Emocional, nós fizemos a maldição da expectativa, que é uma aula que fala sobre nós criarmos expectativas exageradas em torno das pessoas, e então a gente cria uma veneração para aquela pessoa, e quando essa pessoa quebra aquele ícone de veneração no nosso interior, nós nos sentimos decepcionados, deixamos de acreditar nas pessoas, começamos a dizer que não tem tanto valor assim os relacionamentos. Isso não é verdade. Uma decepção, uma frustração não significa que as pessoas, todas elas, não prestam. E aí é onde entra a generalização. E toda generalização revela um coração ferido. Quando você ouvir alguém dizer nenhum homem presta, nenhuma mulher presta, nenhum fulano presta, é porque essa pessoa sofreu uma decepção que impactou tanto a vida dela, tanto, que ela não consegue mais acreditar em ninguém. Então, na nossa geração, nós precisamos aprender a blindar as nossas emoções. Por isso nasceu a Jornada Blindagem Emocional. Nós tivemos agora, na nossa primeira etapa, 40 pessoas fazendo o nosso curso e estamos desenvolvendo ainda essa semana, porque é a primeira semana pós-curso, e as pessoas estão aprendendo como blindar as suas emoções. Por quê, queridos? Porque nós estamos vivendo em uma geração tóxica, uma geração que está vivendo uma pandemia de doenças emocionais. A gente está vendo as pessoas pela rua, é comum nós vemos agora as pessoas pela rua com a máscara. Assim como elas querem se proteger do vírus do Covid-19, nós temos que aprender a nos proteger guardando as nossas emoções. Isso só é possível quando a gente desconstrói em nós conceitos errados, para que nós não venhamos sofrer com a reação das pessoas. Um dos conceitos errados que precisamos desconstruir em nós. Qual é o conceito que nós precisamos desconstruir? Eu não tenho controle de tudo. As pessoas não vão ficar comigo para sempre. Eu não posso decidir pelas pessoas. O que eu posso fazer é influenciá-las de maneira inteligente, sem manipular. Existe uma diferença entre influenciar e manipular. Manipular é errado, influenciar é necessário. E muitas vezes as pessoas elas querem manipular as pessoas para mantê-las perto de você. Não faça isso. Isso é anular o seu valor próprio. E também é criar parasitas, pessoas que lá na frente, de alguma maneira, vão criar uma situação diferente e errada. Então, primeiro conceito que eu preciso desconstruir dentro de mim, livre-se da síndrome de ser Deus. Segundo, você não é o centro do universo. Você pode ser bom, você pode ser fera no que faz. Você pode ser o melhor na sua profissão. Você pode ser o melhor na sua casa. Você pode ser o melhor no seu segmento, mas você não é o centro do universo. Então, desça do pedestal. Desça. Não se acostume com elogios que às vezes ignoram suas falhas. Outro dia uma pessoa disse para mim assim, o grande problema é que eu olho para você, olha, uma pessoa me disse isso, e eu não vejo defeitos em você. Você está olhando errado, tem que olhar mais de perto. Porque todo mundo tem defeito, todo mundo. Todo mundo. E quando nós nos colocamos como o centro do universo, né, Mário? Quando a gente se coloca como centro do universo, nós começamos a querer fazer com que o mundo gire a nosso favor. Então, nós vivemos, por exemplo, em uma geração que só se prepara para o sucesso. Você vai vencer, você é vencedor, você vai conquistar, e quando as coisas não saem do jeito que nós planejamos? Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que tudo que está acontecendo até agora, nesse ano de 2020, não estava nos seus pedidos de oração em 2019 para esse ano. Eu tenho certeza que você não colocou lá
que no ano de 2020 você queria estar confinado na sua casa, que a sua empresa teria que fechar as portas por uns dias. Você não colocou nada disso. Você fez planos de sucesso apenas. E quando as coisas saem do nosso controle, quando o nosso mundo desmorona, como diz uma canção linda do Livros para Adorar, né? Quando o mundo cai ao meu redor, o que é que eu posso fazer? Aconteceu isso com muita gente agora. A Vel está dizendo aí, né? Com certeza não, Deus me livre e guarde. Então ninguém fez planos para viver o que está vivendo agora, o que está acontecendo agora. Ninguém fez, mas está acontecendo. E se você sustenta o seu mundo apenas centralizando você como a base de todos os acontecimentos, agora muita gente está paralisada, porque não tem como sair de casa, não tem como trabalhar, e o isolamento revela as nossas limitações. Muitas pessoas agora estão descobrindo que a vida não é apenas um conceito de egoísmo, mas a coletividade é o que nos leva a despertar a nossa humanidade para viver o novo e para experimentar tanto as perdas como os ganhos. Então, o mundo não gira ao seu redor, você não é o centro, você não é causa na vida de ninguém. Quando eu acredito que o mundo gira ao meu redor, quando eu acredito que eu sou o centro do universo, sabe o que eu começo a pensar? Eu começo a pensar que eu sou a causa da sua felicidade. Que você só está feliz porque está comigo. Eu começo a acreditar que você só é quem você é por minha causa. Só que nós, por mais que sejamos contribuintes do sucesso de alguém, por mais que nós sejamos colaboradores para a felicidade de alguém, nós não somos causa. Não se coloque como causa. Porque quando você se coloca como causa, você gera dependência emocional naqueles que estão à sua volta. E isso é um desafio muito grande. Eu, por exemplo, tenho uma personalidade muito forte. E muitas pessoas, para conviver comigo, elas tiveram que se adaptar à minha personalidade forte. Mas muitas vezes eu tive que me adaptar à personalidade fraca de algumas pessoas. Eu tive que ceder. Eu tive que abrir mão de falar na hora que eu queria falar. Eu costumava dizer assim, comigo eu resolvo as coisas é quente, é no momento. Então, quando eu comecei a jornada da blindagem emocional, primeiro desenvolvendo a minha vida emocional, eu comecei a perceber que o mundo não girava ao meu redor. Então, que muitas vezes eu tinha que ceder. Muitas vezes eu tinha que ficar quieto quando eu queria falar. Porque aquela pessoa não tinha estrutura para ouvir o que eu precisava falar na hora que eu queria falar. Isso é deixar de ser o centro. Então teve dias que eu tive que sabotar a minha reação, o meu desejo de falar. Quando você deixa de ser o centro do universo, você deixa de só falar e você aprende a ouvir as pessoas. Pergunta para todos que estão aí acompanhando pelo Instagram, pelo Facebook. Você é um bom ouvinte? Você sabe ouvir as pessoas? Silêncio para você meditar aí no que eu perguntei. Mário está dizendo que ceder é uma demonstração de força, verdade. O importante é saber quando ceder e por que ceder, né? Às vezes ceder pode não ser a atitude correta. Talvez esperar para confrontar, dialogar e chegar a um denominador comum. Mas você é um bom ouvinte? Quando você é afrontado, desobedecido, quando as pessoas não correspondem à sua expectativa, você ouve elas ou você já chega falando? Então eu aprendi, quando eu comecei a deixar de ser o centro do universo, do meu mundo, de governar, de querer fazer com que as pessoas me favorecessem, eu comecei a viver uma relação codependente, né? Dependendo das pessoas, mas também levando a não deixá-las serem totalmente dependentes de mim. Sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a perguntar antes de cobrar. Comecei a perguntar, por que aconteceu isso? O que foi que aconteceu que você não fez isso?
que houve? Por quê? Porque existe uma diferença entre organização e ser metódico. E quando nós somos o centro do universo, ou quando nós queremos que o mundo gire ao nosso redor, nós somos metódicos. O que é o metódico? O metódico diz para você assim, olha, você tem que chegar aqui às 8 horas da manhã. 8 horas da manhã. Você chega atrasado. 8h40. Então você destrói os planos dele. Aí ele te destrói. Isso é ser metódico. Você marcou comigo às 8 horas e coisa e tal. Então existe uma diferença entre ser organizado e ser metódico. O organizado se programa, mas quando as coisas saem do controle dele, ele se reinventa. Ele se refaz. Ele não faz do probleminha um problemão. Mas quando você é o centro do universo, ou você quer que o mundo gire ao seu redor, você é metódico. Então quando algo sai da sua programação, você destrói as pessoas à sua volta. Mas eu marquei com você tal hora, você nem pergunta por que não deu, o que aconteceu? Por que você não veio tal dia que você marcou? E se a pessoa tem realmente um problema de caráter, ela vai aprender a corrigir, porque tem pessoas realmente que falham. Mas eu sempre vou partir do princípio de perguntar antes de acusar, de saber o motivo antes de condenar. Mas quando você é metódico, você transforma a falha em uma catástrofe. É aquele ditado de fazer uma tempestade com um copo d'água. Então, para fechar aqui, falei isso já há 10 minutos atrás, né? Para fechar aqui, quero perguntar para você. Você é organizado, é metódico? Você já aprendeu a conviver com as pessoas, entendendo que você não pode controlá-las? São perguntas que a gente precisa saber responder, tá bom? Temos 19 minutos agora para fazer duas coisas. A primeira delas é fazer uma interação. Então, 3 pessoas aqui me enviaram solicitação para participar da live. 3 pessoas. Deixa eu abrir aqui. Foram elas Verônica, Alci, Lois, não sei se mandaram por acidente, e Núbia também mandou. Então, só para confirmar, antes de eu aceitar a solicitação, vocês que realmente querem participar agora da live, fazer alguma pergunta aqui ao vivo, ou foi só acidente, pastor, cliquei sem querer e foi. Então, essas 3 pessoas me confirmam aí, foi Verônica, a outra pessoa que o nome aqui eu não conheço, não é uma das pessoas que eu... Alci, Lois e Núbia. Realmente vocês querem participar da live agora, querem fazer uma pergunta junto aqui comigo? Se for, dá um joinha aí, que aí eu vou colocar você agora junto comigo aqui para você perguntar ao vivo. Sim ou não? Pelo jeito, não. Então, minha amiga Jude Oliveira quer participar dando... Foi acidente, né, Núbia? Imaginei que Núbia não ia querer falar ao vivo. Minha amiga Jude Oliveira quer me enviar uma solicitação para dar uma palavra agora nessa live falando sobre o assunto que a gente estava falando. Tem alguém que está nos acompanhando aqui no Instagram que quer? Pastor, eu quero dar uma palavra aí, quero fazer uma pergunta ao vivo. Rompa com a timidez, vença os seus limites agora. É o momento. Joaldo, eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém que quer? Se não, vamos partir para as perguntas. Se alguém quiser, coloca aí que a gente coloca você aqui ao vivo na nossa live. Perguntas sobre o tema? Alguém tem perguntas? Gabriel está me apoiando aqui, Gabriel Cazé. Vai ler as perguntas do pessoal do Facebook. Pessoal que tiver perguntas no Facebook. E pessoal aqui do Instagram, se tiver perguntas sobre o tema, sobre o que nós falamos de perda, falamos de não querer controlar a vida das pessoas, falamos de... Elisângela tem pergunta ou quer participar da live? Qual dos dois? Se for, você tem que enviar uma solicitação que eu clico aqui em aceitar e aí você entra ao vivo com a gente na live. Ou é só uma pergunta? Então quem tiver pergunta aí, intervalozinho, enquanto eu tomo água aqui, você manda a sua pergunta
Falamos sobre perda, sobre não querer controlar a vida das pessoas, sobre não ser o centro do universo e livrar-se da síndrome de ser Deus. Vel, o senhor já passou por alguma situação em que teve que se calar, diante de alguém que tinha o temperamento mais forte que o seu? Já passei sim. Na verdade, Vel, acho que comigo acontece mais o oposto. Às vezes eu tenho que me calar com pessoas que têm um temperamento mais fraco que o meu. Porque eu sou muito impetuoso, né? Eu sou muito forte, né? Às vezes a minha força me assusta. Então, mentes lentas me irritam. Mas já tive, sim, que eu já fui afrontado e já tive que ficar quieto. E aprendi a me calar. Às vezes o silêncio é a melhor resposta. Às vezes ficar quieto, né? É a decisão mais inteligente, né? De todas é ficar quieto. Então, é preciso nós aprendermos a se calar. Não é fácil, realmente, né? Mas a Bíblia diz que até o tolo, quando se cala, ele é tido por sábio. Então, é melhor o silêncio do que, muitas vezes, falar, né? Como a pessoa sabe reconhecer se ela tem a síndrome de ser Deus? É difícil reconhecer, Edu. É difícil reconhecer se a pessoa tem a síndrome de ser Deus. É difícil reconhecer. Muitas vezes é difícil. Às vezes, quem reconhece isso são outras pessoas. A gente tem que aprender a ouvir as pessoas que estão à nossa volta, ok? Minha querida amiga pastora Jude, psicóloga, doutora Jude, qual o seu conselho aí diante do tema que nós estamos tratando? Eu vou segurar aqui um pouquinho as perguntas para a gente depois responder Otávio e também Raginilson. Contigo. Olá, amigo. Bem-vinda, amiga. Me ouve bem? Estou te ouvindo ótimo. O áudio está bom para mim. Espero que para as pessoas também. Ok, bom dia a todos os convidados e participantes aí da live do meu amigo Joaldo Almeida. Esse assunto que ele está abordando é um assunto bastante interessante, né? Eu tenho aprendido que tanto a nossa felicidade quanto as nossas maiores frustrações está bem relacionado ao nosso contato, ao nosso convívio, às nossas experiências com pessoas. Então, é importante que a gente saiba que nós erramos. Não só as pessoas erram conosco, mas nós também erramos com as pessoas. E uma das coisas que mais pode ferir o nosso coração, ou frustrar o nosso coração, com relação ao nosso convívio com o outro, é exatamente essa expectativa. É esperar que o outro nos dê uma devolutiva sempre positiva. E aí a frustração entra exatamente porque nem sempre isso é possível. E estudante de comportamento, como eu sou, eu entendo que quanto mais baixa for a nossa autoestima, mais terá a possibilidade da gente se frustrar com o outro, com a reação do outro. Verdade. Então a gente precisa compreender, amigo, o mais rápido possível, que a gente não tem controle na reação do outro, não temos como prever. E nós precisamos nos autoconhecer. Precisamos o mais rápido possível nos autoconhecer, fazer uma terapia, fazer um aconselhamento com um líder espiritual, buscar se autoconhecer. Porque à medida que a gente se autoconhece, a gente aprende a lidar, né, com as nossas limitações e também com as limitações do outro. Porque na maioria das vezes aquilo que mais a gente não tolera no outro é aquilo que mais existe dentro da gente. Então é preciso autoconhecimento. O autoconhecimento é extremamente importante,
Porque se eu me conheço, se eu sei, né, as minhas limitações, eu vou saber também lidar com as limitações do outro. A forma como eu me organizo, eu vou saber também lidar com a forma do outro. Verdade. E comportamento é muito imprevisível, né? Com certeza você já teve uma reação que depois você mesmo desaprovou. Isso já aconteceu comigo e acredito que já aconteceu com todos vocês. A gente fala alguma coisa e depois a gente refletir melhor e dizer assim, poxa, eu não fui feliz na minha fala. Verdade. Não foi bem isso que eu queria dizer. Talvez a gente não tenha, né, a humildade de reconhecer diante do outro essa falha, né, mas às vezes a gente fica, né, se questionando, se cobrando, se culpando por ter falado ou por ter feito alguma coisa que não era para fazer. Então, o comportamento é isso, é algo muito imprevisível. Então, não tem como você prever, né, a reação do outro. E muitas vezes você não prevê nem a sua reação. Verdade. E você tem uma reação que você mesmo acaba desaprovando. Obrigado, amiga. Temos também a Inara, que também é psicóloga, se eu não me engano, está ali, Nara.psicóloga, né? Nara, se depois que a Júlia encerrar aí, você quiser também dar uma palavra sobre o tema, está aberto também. É bom ouvir pessoas que, além de serem conselheiros espirituais, mentores espirituais, também são da área clínica, como minha amiga Jude, que além de pastora, é psicóloga. Eu sempre que recomendo psicólogo, eu recomendo pessoas que têm uma base espiritual sólida, porque às vezes a psicologia não consegue resolver tudo. Então, pessoas assim têm uma fundamentação de poder dar um conselho muito mais profundo e perceber, ter o discernimento de ver, não, isso aqui não é apenas uma questão emocional, tem uma questão espiritual por trás, porque a gente não pode ignorar a parte espiritual que existe e que muitas vezes é ignorada. Eu gosto muito de um livro do Alcione Emerick que se chama Físico, Psicológico ou Espiritual, onde ele explica que nós precisamos discernir as fontes de onde vem o problema. E nem sempre o problema ele é uma questão espiritual ou nem sempre é uma questão emocional, às vezes é físico também. A Júlia falou algo interessante sobre nós não... uma das questões da síndrome de ser Deus é nós queremos nos considerar infalíveis. E às vezes quando falhamos, às vezes mantemos uma posição de orgulho e não pedimos perdão, não pedimos desculpa. Para muita gente, Júlia, ainda é difícil dizer me perdoe, eu errei. Às vezes é difícil dizer eu falhei. Às vezes tenta justificar o erro ao invés de reconhecer o erro. Isso começou lá no Éden, né, quando o homem transfere a culpa para a mulher transfere a culpa para a serpente. E nesses dias a gente tem visto muito isso. Então, quando a gente fala da síndrome de ser Deus, é justamente as pessoas quererem governar o seu mundo, mantendo as pessoas sob controle, não reconhecer que errou, né? E isso é muito ruim. A Nara está dizendo, fica para a próxima oportunidade, pastor. Muito obrigado pelo convite, estou sendo muito edificado. Eu vou cobrar, viu, Nara, na próxima vez. Respondendo aqui a pergunta do meu amigo Otávio Campos, está na Irlanda. Sei que você estava no Rio, querido. Quando as pessoas te enxergam como a solução dos problemas dela ou dos problemas da igreja, como se posicionar para desconstruir esse entendimento? Isso é muito importante, né? Além de nós desenvolvermos a síndrome de ser Deus, tem gente que nos trata como Deus. Tem gente que nos coloca como causa, como eu falei no início. Então, um dos segredos, Otávio, é você entender que você precisa desconstruir essa imagem na cabeça das pessoas, dizendo para elas que você não tem a solução para tudo e que você é tão limitado quanto ela. Quando você desconstrói isso, elas deixam de ter essa imagem. Mas quem pode sustentar essa imagem sou eu. Eu posso sustentar ou desconstruir. Minha amiga Júlia quer falar algo sobre a pergunta do Otávio? Não entendi. Você falou comigo? Sim, quer falar algo sobre a pergunta do Otávio? A pergunta dele é quando as pessoas te enxergam como a solução dos problemas dela ou dos problemas da igreja, como se posicionar para desconstruir esse entendimento na mente das pessoas? Conseguiu ouvir? Você tem que entender que a gente
tem que entender, o quanto mais cedo, melhor, que a gente não tem o poder de resolver tudo. E no início do ministério, eu procurava sempre dar uma solução, né, para as pessoas que me procuravam. Eu queria sempre dar uma solução, apontar um caminho, uma saída. E assim, a gente percebe que muitas pessoas elas nos procuram para que a gente resolva os problemas delas, para que a gente decida por elas. Então, assim, a psicologia chegou e me ajudou muito com isso, que você leva a pessoa a refletir sobre, né, as suas escolhas, que cada escolha tem o seu bônus e o ônus, né? Uhum. Mas você não pode decidir por ela precisa decidir. Por que, pastor Joaldo e amigos que estão conosco? Porque as pessoas querem tirar as dores, né, as frustrações da sua vida. Então, às vezes, eu tomo uma decisão e eu me frustro com a minha decisão. E aí? Isso pode acontecer? Claro que pode. Isso faz parte da nossa humanidade. Como você falou aí no início, eu achei muito interessante. As pessoas querem tirar, né, as dores, as frustrações, as decepções da sua vida e não tem como. Jesus disse, eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição. Então, assim, as aflições, elas fazem parte do planeta Terra. Então, não tem como a gente querer fugir delas, né, e buscar pessoas para tomarem decisão por nós. Porque, às vezes, né, tem pessoas que vão até a gente para que a gente tome às vezes nos procura enquanto psicóloga, enquanto pastora, mas nós precisamos da devolutiva. Verdade. Colocar essa responsabilidade, de fato, com a pessoa. A decisão é dela, né? E, claro, nas nossas decisões, nós temos o ônus e o bônus. Nós temos erros e acertos. E as dores, eu acredito que as dores, elas nos fazem pessoas melhores. Verdade. Elas nos levam a refletir muito mais do que os acertos. Então, quanto mais cedo a gente entender que nós não temos esse dever de decidir pelas pessoas, a gente vai estar fazendo bem a elas e a gente também. Verdade. Porque muitas vezes nós podemos nos sentir culpados por ter tomado uma decisão por alguém e aquela decisão, né, não ter sido muito boa, os resultados não terem sido bons. Verdade. E, de uma certa forma, aquele outro que colocou a responsabilidade com a gente de decidir também pode nos culpabilizar, né, pelas decisões que não foram boas. Verdade. Porque nós, de uma certa forma, né, fomos a pessoa que decidimos por ele, por ela. Muito então, bom. É importante que a gente entenda isso. Muito bom, verdade. Júlia, isso que você falou é muito forte. E, Otávio, responder aí a resposta à sua pergunta, né? Não deixe ninguém colocar você como o centro. Porque quando a pessoa coloca a responsabilidade sobre você, ela está dando a você um lugar que Deus não te deu. Isso é terrível. Aí você vai ter que arcar com as consequências quando você falhar. A última pergunta aqui para a gente encerrar a nossa live, porque faltam 3 minutos para as 11, a ideia era ficar 1 hora. O Radnilson Chaves, ele perguntou: pastor, como manter esse equilíbrio entre essa liberdade emocional e a não valorização das pessoas importantes em nossa vida? Então, isso aqui é interessante, né? Esse equilíbrio, né? Eu tenho que dar liberdade emocional às pessoas, sim, tenho que dar. E quando essas pessoas que são importantes, elas não me dão o devido valor, quando elas não me valorizam da maneira que deveria valorizar, o pai, o filho que não valoriza o pai, o marido que não valoriza a esposa que não valoriza. Então, o que eu aprendi é que nós não devemos sustentar nossas relações no que as pessoas estão dispostas a nos dar, mas no que nós estamos dispostos a entregar para elas. Como eu falei no nosso curso fechado da Jornada Blindagem Emocional, que a minha vida relacional é sustentada em 2 pilares. Quais são esses 2 pilares? O primeiro deles é que eu tenho uma missão de melhorar a vida das pessoas que cruzarem o meu caminho. Então, a minha missão é: todo mundo que me conhecer, eu desejo que depois que elas tiverem me conhecido, elas sejam pessoas melhores. Isso é uma missão, um objetivo, que nem sempre acontece, mas esse é o meu objetivo interior. O segundo é: eu vou dar sempre o melhor de mim para as pessoas. Sempre.
ainda que elas não façam o mesmo. E eu não dependo da resposta delas para fazer isso. Eu vou dar o melhor, porque o meu mestre, o meu mentor principal, que é Jesus, fez isso. Ele deu o melhor até para o traidor. Ele deu o melhor para o traidor. Ele deu o melhor para aqueles que foram embora. Ele deu sempre o melhor de si. Então a minha missão é essa. Então essa liberdade deve existir, né, emocional, de deixar as pessoas livres para irem a hora que elas quiserem. E a valorização da relação, se não vier na medida da minha entrega, eu não devo me frustrar por isso. Eu devo continuar fazendo bem, fazendo o melhor de mim. Por quê? Porque eu não perco nada. Eu não vou desenvolver dívidas emocionais, nenhum tipo de déficit emocional. Mas, se eu sustentar a minha valorização na resposta que as pessoas estão me dando, aí eu vou sofrer. Porque, deixa eu te falar um segredo, nem sempre elas respondem à altura. Na maioria das vezes, elas respondem com ingratidão, com desonra, e aí a coisa fica feia. Júlio, quer falar alguma coisa sobre essa fala do Ranilson? É isso mesmo, amigo. A gente, quanto mais cedo a gente compreender que ninguém é de ninguém, mais a gente vai proteger o nosso coração. Eu, enquanto pastora, eu sofria muito quando alguém saía da igreja, e a grande maioria que sai sem dizer tchau, sem dizer obrigada, Deus abençoe, sem dizer o motivo porque está saindo. E eu chorava muito, porque assim, enquanto pastora, eu me dou muito para as pessoas. E eu queria também essa devolutiva, eu queria, né, eu criava essa expectativa que as pessoas reconhecessem a minha entrega, a minha dedicação. Então, quando alguém saía do nosso ministério, para mim era um luto, era uma perda muito grande. Então, assim, eu fui aprendendo com a dor que ninguém é de ninguém e que as pessoas, elas são livres, né, para decidir, ainda que nem sempre eu vou concordar com a decisão delas, mas elas são livres para decidir. E por causa disso, eu tenho sido mais saudável emocionalmente. Eu me sinto melhor enquanto líder, porque eu aprendi a não segurar as pessoas. Isso aí. Entender que as pessoas são livres e que eu não mando na decisão delas. Então isso tem me ajudado muito. Obrigado, minha amiga Jude. Nós vamos encerrar nossa live, tanto aqui pelo Facebook quanto pelo Instagram, mas eu quero encerrar fazendo uma chamada para você que está nos acompanhando aqui, assistindo agora ao vivo, você que vai assistir depois dessa live, seja pelo YouTube, porque nós vamos postar, aqui estamos filmando pelo Facebook, vamos postar no nosso canal no YouTube. E a chamada que eu quero fazer para você é: estamos na primeira etapa da jornada blindagem emocional. Ainda dá para você adquirir o curso, o treinamento Jornada Blindagem Emocional. E o valor continua o mesmo. Então, quem entrar agora tem o privilégio de já pegar as aulas da primeira etapa já todas gravadas. Então você vai ter só que assistir, responder algumas perguntas no nosso grupo do Telegram e continuar a jornada. Dia 25 é a segunda etapa. Então, se você que está assistindo agora quer aprender como blindar as suas emoções, você quer um suporte emocional. Por quê? Todas as pessoas que fizerem o curso, nós teremos com ela o que nós chamamos de gabinete online, que é um momento onde nós fazemos um aconselhamento online. Vamos começar a fazer isso a partir de amanhã. A gente vai já está programando a agenda. E aí os alunos que já fizeram o curso, por favor, me chama no privado para a gente já fazer a nossa agenda de amanhã. A gente vai atender uma pessoa pela manhã, uma pessoa pela tarde, e vamos fazer isso até o dia 25 para atender todo o nosso público. Então foram 40 pessoas aproximadamente na primeira turma. Se você deseja fazer a jornada blindagem emocional, me chama aí no privado que eu vou te mandar todos os detalhes. Hoje nós vamos estar reunindo com a nossa equipe para fazer a videochamada do curso, para aqueles que vão continuar conosco no curso e para você que vai entrar agora. Até a última etapa ainda dá para você entrar, porque você pode adquirir o curso por um valor promocional. Qual é o valor promocional agora do curso completo? R$70. Depois que nós fecharmos essas 3 etapas da jornada, o valor do curso será R$149. R$147, segundo a equipe me falou. Então, para você pegar esse preço promocional, você entra em contato, você faz o depósito
e nós então te inserimos nos grupos de acompanhamento e você com certeza vai aprender muito na jornada. Nós temos dois tipos de públicos na jornada, um que está recebendo, aprendendo, e outros que estão sendo treinados para fazer parte. Além disso, nós temos um grupo no Telegram que nós montamos, da Jornada Blindagem Emocional, e nesse grupo tem uma equipe de apoio emocional. Caiu aqui no Instagram. O Instagram me cortou sem nem me avisar. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui para o Instagram para o pessoal. Caiu aqui no Instagram. Então, nós temos uma equipe no Telegram, que essa equipe no Telegram, ela é uma equipe de pastores, de professores. O Telegram me derrubou, viu, pessoal? O Instagram, tô falando Telegram, o Instagram me derrubou sem nem me avisar. Então, o Instagram derrubou a live aí. Eles estão com prazo agora, né? Com esse tráfego intenso de informações, o Instagram agora está limitando o tempo e aí eles me derrubaram sem nem avisar, ou se avisou, eu não vi. Então, encerrando aqui a nossa live, dizer para você que deseja fazer o curso Jornada Blindagem Emocional, me procura no privado. Já tem alguns alunos nossos que estão aqui, Vel, Elisângela, Mário, que estão aqui ao vivo no Instagram. E no grupo do Telegram nós vamos ter uma equipe de pessoas que vão estar dando suporte aos nossos alunos. Pastora Júlia, que é psicóloga, está nessa equipe de suporte. Vou convidar a minha amiga Rosilene Araújo para estar também. E outros pastores, pastor Josivaldo, pastora Francisa, um grupo de apoio para estar ouvindo os nossos alunos da Jornada Blindagem Emocional, tá bom? Quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui pelo Instagram. Quero agora encerrar mesmo a live. Ali foi o Instagram que derrubou, sem me autorizar, sem falar que desrespeito do Instagram, né? Derrubou a live. Que coisa feia. Ainda bem que minha alma é blindada, né? Fiquei chateado. Então, um beijo no coração a todos os amigos aqui do Instagram. Obrigado pelas perguntas, pela participação de todos. E fica ligado nas nossas redes sociais, canal no YouTube, Facebook, porque tem sempre novidade, tem sempre coisa boa. Deus abençoe vocês. Vou encerrar, continuar aqui no Facebook, ok? Encerrei aqui no Instagram, agora voltando aqui só para os meus amigos do Facebook. Dizendo para você que agradeço também sua audiência, você que esteve aí participando. Dizendo para você que a Jornada Blindagem Emocional é um treinamento extraordinário que vai ensinar você a desenvolver o efeito Wolverine na sua vida. Não sabe o que é isso? Tem que fazer o curso para aprender, tá bom? Deus em Cristo te abençoe. Um beijo no seu coração. Graça e paz. Pode encerrar, Gabriel Casé.